Dentre as diversas atividades profissionais que dispomos na sociedade, que dispomos no mundo de hoje, dentre os diversos conhecimentos, as habilidades, uma delas é a comunicação visual. O que é a comunicação visual? A comunicação visual é a ciência e a arte que dispõe de elementos pictóricos e elementos gráficos para identificar as pessoas, as coisas, para identificar os serviços, para identificar os percursos. Quando você vai num hospital, você tem elementos gráficos que orientam o teu percurso. Você tem também elementos gráficos que orientam o percurso no trânsito, diz quando não é possível passar, quando é contramão, quando a mão é dupla, quando você não pode fazer o retorno. Esses elementos são elementos definidos pelos comunicadores visuais. A comunicação visual também define logotipos ou logomarcas. O que é isso? Logotipo é uma composição gráfica, uma composição artística, que define, que identifica uma empresa, uma instituição, um produto ou uma marca, um clube. O distintivo de um clube é uma logomarca, é um logotipo do clube. E a definição dos logotipos, a definição das logomarcas, enfim, a definição desses elementos de comunicação visual, essa definição é muito importante. Os comunicadores visuais tomam em conta a forma, as cores, os elementos, a visibilidade. Uma marca tem que ser visível, ela tem que ser visível durante o dia em condições de iluminação boas, mas ela precisa ser também visível e identificável à noite. Ela precisa ser visível quando tem neblina, portanto eles fazem uns testes chamados testes de desfoque para ver se a marca mantém as suas características mesmo quando desfocada. Qual o objetivo, então, da comunicação visual? O objetivo da comunicação visual é informar, é tornar conhecido, é identificar o mais rapidamente possível e identificar com a maior qualidade. Para que não haja dúvidas, aquela marca é aquela marca mesmo. Você pode se lembrar da marca do metrô, as duas setas. Você pode se lembrar da marca do correio ou da logomarca, o logotipo da igreja que temos agora, a chama do Espírito Santo sobre uma Bíblia aberta e a cruz de Cristo. Isso tudo é definido para identificar as empresas, identificar as corporações, para anunciar de uma maneira adequada o conteúdo, o que se quer, qual a empresa. O sábado é uma marca, só que o sábado não é uma marca pictórica. O sábado não é uma marca gráfica. O sábado é uma marca que, como já dissemos, está na estrutura do tempo. Não é uma coisa pintada em algum lugar, não é uma placa, mas no tempo, a cada 7 dias, ele é evidenciado. Veja o livro de Êxodo, capítulo 31, verso 13. Dize aos filhos de Israel. Quem eram os filhos de Israel, irmãos? Era o povo de Deus naquela época. Dize aos filhos de Israel, certamente guardareis os meus sábados. Isto é um sinal entre mim e vós e as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O que o Senhor está falando aqui com relação à guarda do sábado? Guarda os meus sábados, porque eles servem de sinal, eles são a marca distintiva do meu povo. Ele é a marca entre o meu povo e eu, o próprio Deus. Deus e o povo. O sábado é um sinal, é uma marca colocada por Deus, definida por Deus, eu diria assim, desenhada por Deus na estrutura do tempo para identificar o seu povo. Ainda no livro de Êxodo, no mesmo capítulo 31, no verso 17, diz assim: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Então, para os filhos de Israel, é um sinal para sempre. Bom, então é para os filhos de Israel. E novamente nós vamos ouvir
daqueles que não pretendem observar o sábado, falam assim, não, isso era para Israel, não é para agora. É só para os filhos de Israel. Será que é só para os judeus, irmãos? Quando o Senhor falou para o povo de Deus, quando o Senhor falou para os judeus, ele estava falando para o seu povo. O seu povo, naquele momento histórico, era o povo hebreu. Portanto, o Senhor disse, o meu sinal entre o povo e mim. O sábado é este sinal. Mas veja o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 13, no verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a aliança. Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Mas ele está nos igualando ao povo de Deus. Ele fala, vocês são agora o povo de Deus. Os cristãos são o povo de Deus. Portanto, vocês são herdeiros de Abraão. Vocês são descendentes espirituais de Abraão. Os cristãos, irmãos, não são descendentes étnicos ou raciais de Abraão, mas eles são descendentes espirituais de Abraão. Por quê? Porque são o povo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Veja esse mesmo verso na nova versão, na nova Bíblia Viva. Diz assim, e agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. E todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Tudo que Deus disse ao povo hebreu, tudo que Deus disse aos judeus, pertencem a nós, que somos, como diz aqui, os verdadeiros descendentes de Abraão. Portanto, irmãos, a instituição do sábado, que foi feita no Éden, foi ratificada para o povo de Deus no Sinai. Essa instituição, o sábado, irmãos, é para nós também hoje. Essa marca do povo de Deus é a marca do povo de Deus também hoje. É a marca entre Deus e o seu povo. Permanece sendo a marca. As marcas são colocadas em locais de destaque, irmãos. Você vê a marca do metrô, ela está num totem. A marca de uma empresa de combustível está também no poste, está nas fachadas de um posto de gasolina, para que todos possam identificar rapidamente. A marca dos Correios está nas suas lojas, está nos seus veículos, para que todos que vejam, esse daí é um veículo do Correio. São colocadas em locais visíveis. O sétimo dia, irmãos, também está colocado no lugar visível, é o sábado. Na estrutura do tempo, ele é visível, ele é destacado, porque o Senhor nele descansou, abençoou e santificou. Esse é o destaque do sábado, irmãos. Deus criou, Deus falou, vai ser sinal entre o meu povo e mim. O sinal entre Deus e o povo. Veja, por favor, irmãos, o texto da lição na página 128. Pequeno texto. O sábado é um lembrete constante da nossa origem, libertação, destino e responsabilidade para com os rejeitados e marginalizados. O sábado é tão importante que, em vez de irmos a ele, ele vem a nós a cada semana. A cada ciclo semanal, irmãos, a cada 7 dias, se renova o sinal de pertencimento a Deus. O sinal de que somos o povo de Deus. E esse sinal não vem pintado, irmãos, ele não vem com testes de desfoque, de redução, de ampliação. Ele é o sábado, ele é o período de 24 horas que o Senhor determinou para que nós o santificássemos. Ele nos lembra da criação, como lemos no texto agora. Ele nos lembra também da redenção. Mais ainda, ele lembra do nosso destino e da nossa responsabilidade para com os outros. Ele nos lembra, irmãos, que somos salvos no Senhor Jesus Cristo. E eu quero concluir o estudo de hoje lendo Hebreus 12, 2. Lá diz assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que suportou na cruz. O que o Senhor Jesus suportou na cruz para ser o autor
da nossa fé, para que nós olhemos para Ele firmemente. Para que nós demonstremos a cada sábado que pertencemos a Deus. É esse o plano de Deus, irmãos, a estabelecer um sinal. Ele quer que tenha um sinal distintivo, um sinal visível. E colocou esse sinal na estrutura do templo, para que a cada 7 dias nós nos lembremos de que o Senhor nos salva, o Senhor nos cria, o Senhor nos dá responsabilidade social. Mas Ele nos dá, eu quero de novo dizer, uma festa a cada 7 dias. Que Deus nos abençoe e que a gente possa entender um pouco mais, a cada dia um pouco mais, do significado da guarda do sábado.